Olá, pessoal do Dominantes Online, aqui é a Luciana Naar, professora de Biologia. Nós estamos no módulo de Genética. Vamos falar sobre a primeira lei de Mendel nessa videoaula. Bom, as heranças biológicas foram estudadas primeiramente por Gregor Mendel. Gregor Mendel viveu entre 1822 a 1884. Era um monge austríaco que estudou genética por meio da observação de seus experimentos com planta de ervilhas do gênero Pisum sativum. Galera, Mendel, ele era um curioso, na verdade, né? Quando ele foi estudar e observar as ervilhas, ele não tinha nenhum propósito científico em cima daquilo, né? Foi mais em cima de curiosidades, o que ele via, o que ele observava, e ele acabava gerando perguntas. Então, nos jardins do seu mosteiro na República Tcheca, entre 1856 e 1863, ele realizou cruzamentos genéticos com essas plantas e chegou a brilhantes conclusões. Porém, apenas em 1900, ou seja, 16 anos após a sua morte, Mendel teve o seu mérito reconhecido e confirmado por outros cientistas. As suas conclusões são conhecidas até hoje como as leis de Mendel e correspondem então à genética clássica. Como é que foi o experimento de Mendel? O sucesso da experiência dele se deve muito ao fato dele ter escolhido bem o material a ser pesquisado, ou seja, as plantas de ervilha. Por quê? Para você estudar a genética, é necessário que o objeto de estudo seja de fácil cultivo em canteiros, que eles possuam várias características bem visíveis e de fácil observação, que apresentem um ciclo reprodutivo curto, produzindo uma grande quantidade de descendentes em cada planta, e que eles possuam flores hermafroditas. Isso possibilita a autofecundação e, consequentemente, a formação de linhagens puras. Então, Mendel, ele se concentrou num estudo onde ele observou 7 características bem contrastantes para estudar. Ele primeiro viu a forma da semente, se era lisa ou rugosa, a cor da semente, amarela ou verde, forma da vagem, se era uma vagem lisa, inflada ou se ela era ondulada e comprida, a cor dessa vagem, amarela ou verde, posição das flores no ramo, axilar ou terminal, a altura das plantas, do caule, se era longo ou curto, né, ou alto, longo ou baixo, curto, e a cor da flor, se era púrpura ou branca. A gente costuma mostrar muito a primeira lei de Mendel de acordo com a cor da semente, né? Mostrando se ela é amarela ou verde. Quando a gente coloca a segunda lei, a gente fala sobre a forma lisa ou rugosa. Mas, na verdade, quando o Mendel estudou, ele avaliou essas 7 características. E esse foi o grande sucesso, porque nas 7 características ele fez as 7 observações, e nas 7 observações ele sempre achava a mesma estatística. Então, 7 vezes os mesmos resultados, ele conclui que realmente os dados deles são verídicos. E aí, ele queria trabalhar, ele começa os seus experimentos querendo trabalhar apenas com linhagens de ervilhas que ele considera como puras. O que significa isso? Que não existam misturas, uma vez que elas se reproduziam por autofecundação. Então, ele pegou as sementes que só se reproduziam com elas mesmas e fez isso ao longo de 6 gerações. Né? Ele esperou 6 gerações, fecundou as sementes com elas mesmas, até dizer, não, essas são puras, elas não têm mistura nenhuma, ok? E como essas plantas elas não sofriam alteração de uma geração para outra, as características elas se mantinham para as gerações seguintes. Então, aqui a gente tem um esquema simplificado do cruzamento entre variedades puras para o caráter da semente. Então, ele pegou a semente pura, autofecundou, né? Para quem não sabe, autofecundar significa cruzar com ela mesma, e aí gerou somente sementes de cor amarela. E aí, a isso, depois de 6 gerações observadas, ele chama de descendentes puros. A mesma coisa ele fez com as ervilhas verdes, né? Esperou 6 gerações, cruzou, autofecundou, e aí só gerou descendentes puros. Então, a esses descendentes é que ele foi trabalhar a sua lei.
Como que ele faz? Ele chama essa primeira geração pura de geração parental. Então, são plantas puras que realizam cruzamento. Esquece a nomenclatura V, por enquanto, tá? E vamos olhar apenas para a cor das sementes. Então, você tinha a semente verde e a semente amarela. Quando ele cruzou as sementes que ele chamou de pura, porque ele esperou 6 gerações até realmente observar que elas eram puras, ele encontra uma geração que a gente chama de geração F1 somente de ervilhas amarelas. Olha que engraçado. Ele cruza verde com amarelo e na primeira geração ele encontra apenas ervilhas amarelas. Então, a geração F1 é a primeira geração filha, por isso F, tá? Representada por indivíduos heterozigotos para alguma característica que manifestam somente um caráter. Como a gente está olhando para a cor, aqui o caráter é a cor amarela. Heterozigoto, para quem não assistiu a primeira aula do módulo de genética, é importantíssimo para que vocês entendam os termos que a gente vai usar em todos os módulos de genética, tá, galera? Significa que é uma mistura. Ele tem o caráter do pai e o caráter da mãe, e os caráteres são diferentes, os genes são diferentes, né? Então, no caso, o verde, ele representou como Vzinho, Vzinho. O amarelo ele representou como Vzão, Vzão. Como essa geração é uma mistura dos dois, ele ganha o Vzinho do pai e ganha o Vzão da mãe, se transforma em Vzão, Vzinho. Isso significa ser um heterozigoto. Então, embora na F1 ele encontre somente ervilhas com fenótipo amarelo, ele acreditava que o genótipo, embora ele não soubesse o nome genótipo, fenótipo, ele não conhecia DNA, tá, galera? Ele não conhecia nenhuma maneira de transmissão. Embora ele não conhecesse, ele acreditava que o fator para a cor verde estaria aqui escondido no amarelo. Então, ele pega a geração F1 e autofecunda. Pega essas sementes da geração F1 e autofecunda. Quando ele autofecunda, olha o que ele encontra. Ele cruza amarelo com amarelo, mas na segunda geração de sementes, resultante da autofecundação dos representantes da F1, a gente tem 3 ervilhas amarelas, a cada 4, 3 são amarelas e 1 é verde. Então, volta a aparecer o fator verde que ele realmente acreditava que estava escondido nessa amarela, que tinha ficado guardado, omitido nessa amarela. Como Mendel ele não sabia das heranças, não sabia de DNA, não conhecia o termo gene, né? Ele resolveu dar uma nomenclatura em forma de letras, né? Simbolizou em forma de letras. Então, como o amarelo é o que aparece mais frequentemente, ele coloca com a letra maiúscula, Vzão, Vzão, porque ele sabe que é pura. E a verde, como apareceu em menor frequência, ele chama de recessivo. Então, ele coloca com a letra minúscula, Vzinho, Vzinho. Quando ele faz o cruzamento, o Vzão é o que manda, mas o Vzinho tá lá guardado no genótipo da ervilha amarela. E aí, quando ele faz o cruzamento de F1, ele tem Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. Fazendo o cruzamento, ele encontrou uma ervilha amarela, Vzão, Vzão, uma ervilha amarela, Vzão, Vzinho, outra ervilha amarela, Vzão, Vzinho, e a última Vzinho, Vzinho, que seria verde. Então, o fenótipo verde, ele só se manifesta se ele tiver em homozigose recessivo. Por isso, ele vai aparecer em menor frequência. Então, vamos ver em esquema como que isso funciona? Então, olha só. Vamos agora olhar para a viscosidade da ervilha, se ela é lisa ou se ela é rugosa. Então, em ervilhas, o caráter semente lisa é condicionado pelo dominante, Rzão, enquanto o caráter semente rugosa é condicionado pelo Rzinho. Quais são as proporções genotípicas e fenotípicas obtidas na autofecundação de uma ervilha heterozigota? Vamos fazer um esquema indicando como o resultado foi obtido. Então, olha só. Essa ervilha, ela autofecundou e ela é heterozigota. Isso significa que o quê? A geração parental, ela é Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho. Né? Ele falou que o Rzão é dominante, que o Rzinho é recessivo, Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho. A ervilha é heterozigota. Então, ele fez uma autofecundação. Ele cruzou ela com ela mesma. As duas são sementes lisas, né? Porque o dominante é o liso. Então, elas são sementes lisas.
Aí vamos para a formação dos gametas. Eu tenho o Rzão e eu tenho o gameta Rzinho. Tenho um gameta Rzão e tenho um Rzinho. Beleza. Existe uma maneira muito fácil da gente representar a primeira lei de Mendel, que é pelo chamado quadro de Punnett. Nesse quadro, o que a gente tem? A gente tem uma distribuição onde a gente coloca na vertical os gametas de um dos indivíduos. Aí tanto faz ser o B quanto o A, tá? Eu representei aqui como B, Rzão, Rzinho. E na horizontal também os gametas do outro indivíduo. No caso aqui eu representei os gametas do indivíduo A. Então tem o Rzão ou Rzinho, Rzão, Rzinho. Depois é só a gente fazer uma matriz matemática, né? Então vai ser esse com esse, Rzão, Rzão. Esse com esse, Rzão, Rzinho. Esse com esse, Rzão, Rzinho. E este com esse, Rzinho, Rzinho. Pronto, foi assim que Mendel desenvolve então a primeira lei. Sempre baseada nesse quadro. Proporções fenotípicas na F1. Você tem 3 lisas, porque dominante, ter dominante significa ser liso. Então, esse tem um dominante, ele é liso. Esse tem um dominante, ele é liso. Esse tem um dominante, ele é liso. Então, a proporção fenotípica de F1 é 3/4, ou 75% de lisa, para 1/4. Só umazinha vai ser rugosa, ou 25% semente rugosa. Nossa, professora, como você achou essa probabilidade 3/4? Bem tranquilo, galera. O quadro de Punnett, ele nos permite isso. Então, olha só, você tem 4 possibilidades, né, de acontecerem. Só que dela ser lisa, são só 3. 1, 2, 3. Então, vai ser 3/4 dela ser lisa, ok? 3/4... 100% são os 4, então se a gente dividir 100% nesses 4, seria 25% para cada um, 75% ser lisa. E umazinha só, umazinha em 4 chances dela ser rugosa, então é 1/4, ou 25% de semente rugosa. Essa é a minha geração F1. Genotipicamente falando, a gente vai ter, olha lá, 1/4 dela ser Rzão, só uma em 4. 2/4 ou 1/2, né? 2/4 ou 1/2 é a mesma coisa. Dela ser heterozigota, ser Rzão, Rzinho, lá, 2 chances em 4, ok? E 1 em 4 dela ser Rzinho, Rzinho, homozigota recessiva. Então, é assim que a gente resolve toda a questão em cima das primeiras leis da primeira lei de Mendel, né? Então, com isso, Mendel, ele conclui o quê? Com os experimentos dele. Que os indivíduos da geração F1, eles são sempre iguais a um dos pais, ok? Ou ele vai ter o fenótipo dominante do pai, ou ele vai ter o fenótipo recessivo, caso os dois sejam recessivos, ou caso o pai seja heterozigoto, a mãe homozigota recessiva. A autofecundação dos híbridos, que é a geração F1. Então, a nossa geração F1 na lei de Mendel vai ser sempre híbrida, heterozigota. Produzir indivíduos da geração F2 com ambos os fenótipos da geração parental. Então, embora eu cruze somente sementes amarelas, na geração F2 a verde volta a aparecer. E aí isso levou o Mendel a concluir que um dos fenótipos ficava em recesso. Isso é, encoberto na geração F1, como eu disse a vocês, escondido, né? O traço que a gente está chamando de fenótipo aqui, mas ele não conhecia esse termo, vale lembrar, que desaparece na geração F1 das plantas híbridas, foi chamado então de recessivo por ele, enquanto o que se manifesta foi chamado de dominante. Sempre representado pela letra minúscula, o recessivo, e o dominante pela letra maiúscula. O estudo das autofecundações da geração F2 revelou que, subjacente à proporção fenotípica de 3/1, na geração F2 há uma proporção mais fundamental. Então, vai ser 1/4 de pura para o fenótipo dominante, 2/4 de híbrida, ou 1/2 com o fenótipo dominante, e 1/4 de pura para o fenótipo recessivo.
Então, é sempre esse número que vai aparecer. Ele se repete, é uma regra matemática, né? Eu não gosto que decorem. Tem aluno que gosta de decorar essa proporção 3:1. Ah, então é 1/4, 2/4 e 1/4. Eu prefiro que entendam, né, como fazer. Então, para explicar o desaparecimento do fenótipo recessivo em F1 e o seu reaparecimento em F2, na proporção de 3:1, Mendel elaborou uma hipótese cujas premissas são: cada característica hereditária é determinada por fatores. Ele não conhecia o termo genes, tá bom? Ele passa a conhecer a partir de agora. Herdados em igual quantidade, da mãe e do pai. Um que veio da mãe, outro que veio do pai. Os fatores de cada par, eles vão se separar quando os indivíduos produzirem os gametas. Então, é a meiose, certo? Lembra de meiose? Vocês tinham o azão, azinho do pai e da mãe. Na hora de formar os gametas, o azão vai para um lado, o azinho vai para o outro. Separação dos cromossomos. E se o indivíduo é puro, quanto a determinada característica, ou seja, se ele é azão, azão ou se ele é azinho, azinho, todos os seus gametas vão ter o mesmo fator para aquela característica. Se o indivíduo é híbrido, ele produzirá 2 tipos de gametas em mesma proporção. Metade vai ser com um fator para um dos alelos e metade com um fator para outro. O que essas duas premissas querem nos dizer, galera? Se ele for dominante ou recessivo homozigoto, ou seja, azão, azão ou azinho, azinho, ele vai ter 100% dos gametas iguais. 100% dos gametas dele vão ser azão ou 100% dos gametas dele vai ser azinho. Mas se ele for híbrido, se ele for azão e azinho, 50% dos gametas vão ser azão e 50% dos gametas vão ser azinho. Então, vai ser em proporções iguais, ok? Então, com isso, a gente tem o enunciado da primeira lei de Mendel, ou a lei do monohibridismo. Cada caráter é condicionado por 2 genes, um deles proveniente do pai e o outro da mãe. Apenas um dos 2 genes é fornecido a cada gameta produzido. Lembrando, isso aqui é uma adaptação do que hoje a gente pode chamar de primeira lei de Mendel. Mas Mendel não conhecia o nome genes, então ele chamava de fatores, ok? Como eu disse para vocês, não é interessante que a gente decore essas proporções, porque às vezes elas podem sair desses parâmetros. A gente vai ver algumas exceções, né? Então, o interessante é que a gente saiba realmente montar. E a maneira mais fácil para a gente montar o cruzamento das primeiras leis é o quadro de Punnett, né? Então, o cruzamento entre 2 indivíduos heterozigotos costuma ser esquematizado na forma de uma tabela. Essa representação, então, a gente chamou de quadro de Punnett em homenagem ao geneticista que o inventou. Então, olha só como é que é o quadro de Punnett de novo. A gente acabou de ver lá no esquema, mas só para a gente frisar, porque isso é importante para a gente resolver qualquer exercício dentro da genética. Você coloca aqui os gametas produzidos pela mãe ou pelo pai. Então, se ele é azão, azinho, você coloca aqui azão, azinho. E os gametas produzidos pelo pai ou pela mãe. Tanto faz, essa ordem aqui é indiferente, tá? Então, vamos dizer que esse pai seja azão, azão. Então, vou botar aqui azão, azão. E aí, a gente vai fazer o cruzamento. Os resultados possíveis vão estar aqui. Então, eu vou ter sempre 4 probabilidades. E aí, eu vou contar o que o exercício quer. Então, aqui só para a gente exemplificar, né? Nesse caso, tanto o pai quanto a mãe eram azão, azinho. Então, botei aqui, metade dos gametas é azão, metade é azinho, metade azão, metade azinho. A minha geração F1 vai ser azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Então, a gente tem aqui qualquer probabilidade que o exercício me pedir, eu vou conseguir achar no quadro de Punnett. Então, só para a gente aplicar a lei de Mendel, olha lá, fenótipo amarelo, dominante, então o genótipo vai ser Vzão, Vzão, se ele for homozigoto, ou Vzão, Vzinho, heterozigoto. Então, Vzão é o alelo dominante. E se a cor da semente for verde, no caso de Mendel, é recessivo, então ele representou com a letra minúscula Vzinho, Vzinho. A única probabilidade, né, dele conseguir manifestar a cor verde, a única possibilidade é se ele for Vzinho, Vzinho. Então, ele tem que ser recessivo. Então, aqui, joguei no quadro de Punnett de novo, olha lá. Azão, azinho dá uma semente amarela. Azão, azinho dá a semente amarela. Azinho,
azão dá semente amarela, azinho é a única que dá semente verde. Então, a gente jogou aqui o exemplo de Mendel no quadro de Punnett. Bom, como eu disse para vocês, em quase todos os exemplos, na verdade, naqueles 7 exemplos que o Mendel separou, ele conseguiu achar essa proporção de 3 para 1, né? Ou então, como a gente viu, 1/4 para 1/2 para 1/4. Ele conseguiu achar essa probabilidade. Mas, como a gente viu, somente 16 anos depois é que ele foi creditado, muita gente tentou derrubar a primeira lei de Mendel. E nesse caminho, acharam-se algumas exceções. Uma dessas exceções é o monohibridismo sem dominância. Existem alguns exemplos na natureza em que a gente não tem essa probabilidade, essa proporção que a gente encontra em Mendel. Isso porque não existe dominância, não existe o recessivo, né? Então, a gente fala que é sem dominância ou com codominância. Os dois mandam. Vamos ver um exemplo aqui. A herança, então, é condicionada por um par de alelos. Ok, vamos lá. Exemplo. Cor das flores em maravilha. Maravilha é uma espécie de planta, tá? Então, olha lá. Ela tem a geração parental dela, que era vermelha, e a geração parental dela, que é branca. Então, ele esperou 6 gerações, igual o Mendel fez. Só deu vermelha, só deu branca, então ele chamou de pura, ok? Aqui, nesse caso, galera, a gente não vai poder representar com a mesma letra. Por quê? Porque nem o vermelho nem o branco mandam. Quando ele cruza o vermelho com o branco, olha o que acontece. Geração F1 dele é 100% rosa, ou seja, eu tenho um fenótipo intermediário. Então, é uma dica para vocês, toda vez que vocês encontrarem um fenótipo intermediário, suspeitem de codominância. E aí, vocês não vão poder representar como Vzinho, Vzinho, Bzão, Bzinho, enfim, não vão poder representar, vamos ter que colocar a letra do caráter como ele é. Então, se é vermelho, a gente botou vermelho, Vzão, Vzão. Como ela era branca, a gente colocou Bzão, Bzão. E aí, eu encontrei 100% de rosa. A rosa ganhou um V e ganhou um B. Então, VB seria 100% de rosas. Aí, seguindo a primeira lei de Mendel, a gente vai cruzar esses 100%, esse rosa. Cruzou rosa com rosa, jogar no quadro de Punnett isso aqui, a gente vai encontrar 3 fenótipos possíveis em F2. Olha quais são os 3 fenótipos. 3 fenótipos e 3 genótipos. A gente vai encontrar 25% de vermelho, Vzão, Vzão. 50% de rosa, Vzão, Vzão, Vzão. E 25% de branco, Bzão, Bzão. Continuo naquela proporção, né? De 1/4, 2/4 ou 1/2 e 1/4. Né? Só que agora eu tenho 3 fenótipos diferentes. Então, toda vez que isso acontecer, suspeitem que seja monohibridismo sem dominância. E aí, nunca representem com a mesma letra para facilitar vocês, tá bom, galera? Então, a gente encontrou uma proporção fenotípica, como eu havia falado, de 1 para 2 para 1 e a proporção genotípica também de 1 para 2 para 1. Então, de novo, suspeitem que seja sem dominância toda vez que aparecer um fenótipo intermediário. Para a gente finalizar essa primeira parte sobre a primeira lei de Mendel, existem os chamados cruzamentos testes. Esses cruzamentos, eles permitem distinguir indivíduos homozigotos dominantes de indivíduos heterozigotos. Então, esse cruzamento teste, ele consiste em cruzar o indivíduo de um fenótipo dominante com o indivíduo do fenótipo recessivo, que é certamente o homozigoto. E aí, dessa maneira, a gente vai conseguir identificar se o dominante é homozigoto ou se ele é heterozigoto. Então, vamos lá. Se o indivíduo testado for homozigoto, ele vai originar apenas um tipo de descendente. Então, olha lá, homozigoto dominante, azão, 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 azão. Homozigoto recessivo é o teste que eu estou fazendo, então vou cruzar ele com o recessivo. E aí ele vai me dar todo mundo heterozigoto, todo mundo vai ter o fenótipo dominante. Se isso acontecer, eu sei que o homozigoto dominante vai ser, que o dominante vai ser homozigoto, ok? Mas, se o indivíduo testado for heterozigoto, originará 2 tipos de descendentes. A gente vai ter 50% com fenótipo dominante e 50% com fenótipo recessivo. Então, a gente vai pegar... Isso aqui
é um cruzamento teste, tá, galera? Lembrando, eu não sei se esse cara é homozigoto ou heterozigoto, então eu vou pegar e cruzar com recessivo. Quando eu faço isso, se gerar 50%, isso quer dizer que ele tinha um recessivozinho lá, e aí me gerou 50% heterozigoto, 50% homozigoto, ok? Galera, essa foi a nossa primeira parte sobre as leis de Mendel. A gente tem uma segunda videoaula em que eu comento os casos da segunda lei, tá legal? Então, se puder, assistam a continuação dessa videoaula. Até uma próxima!